Amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre todos. Amém. Fiquemos de pé neste dia 15 do mês 7 do ano de 2012. O nosso estudo é o número 2, com o tema Fé e Conversão do curso SEC, que é igual salvação e edificação em Cristo. Vamos orar. Pai Santo, Deus amado, rendemos-te ações de graças por já estarmos reunidos no precioso nome do Senhor Jesus para estudarmos a Tua Santa Palavra. Desde agora repreendemos e expulsamos daqui a tudo que é do mal, em nome do Senhor Jesus. Pedimos a presença dos Teus anjos neste lugar, ministrando as Tuas bênçãos a nosso favor. E Pai, aposta-te do Teu servo e faze a Tua palavra fluir com muita unção e graça, muita revelação e sabedoria, operando salvação, cura, libertação e edificação, porque a Tua palavra, meu Deus, é vida, é espírito e é poder. Assim, ó Deus, edifica muitíssimo a Tua igreja e em tudo seja o Teu nome glorificado. Assim oramos e agradecemos no precioso nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Podem sentar-se. E como já anunciamos, o nosso estudo é o número 2, com o tema Fé e Conversão. Pegue a sua apostila e acompanhe a leitura. Introdução. Vamos estudar hoje definição de fé, o valor da fé, a fé que tem poder para nos salvar, como adquirir a fé, como a fé nos salva, a mudança que a fé opera em nós e como a fé converte-nos a Cristo. Este é um dos estudos de maior importância sobre a salvação. Sobre esses breves assuntos que acabamos de ler, vamos estudar nesta manhã. Acompanhe a leitura do item primeiro. Item primeiro, definição de fé. A fé no sentido bíblico é diferente do que popularmente muitos chamam de fé. Quando alguém diz que crê em Deus, mas não se converte a Jesus e não tem certeza da salvação, esse crer é tão somente o popular acreditar. Ou seja, sabe que Deus existe, mas não se envolve com Deus. Ou então se envolve de forma errada. Já a fé no sentido bíblico é a confiança que depositamos na palavra de Deus e no sacrifício de Jesus como único meio de salvação. Esta fé e confiança convertem-nos a Jesus e envolvem-nos com Ele e sua obra. A melhor definição da palavra fé no sentido bíblico está em Hebreus 11:1, que diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A fé é algo invisível, mas sensível. O significado original da palavra crer, que é fruto da fé, como em João 3,16, é repousar ou apoiar-se num firme fundamento, unindo a pessoa que crê ao objeto da sua fé, que é Jesus Cristo. Meus amados, eu penso que se nós saíssemos fazendo uma pesquisa nesta cidade grande do Rio de Janeiro, perguntando a todo mundo pelas ruas se tem fé em Deus, todos diriam que tem fé em Deus. Se perguntarmos se tem certeza da salvação, é claro que a maioria do povo que ainda está perdido vai dizer que não tem. E existem aqueles que acham um absurdo nós, os crentes, afirmarmos que já temos certeza de salvação. Eles não conhecem isto. Então, esta fé que eles dizem ter em Deus não é a fé que Jesus ensinou e que os apóstolos ensinaram e que encontramos no Novo Testamento, mas é tão somente um popular acreditar.
sabe que Deus existe, mas não procura estudar o Novo Testamento para saber como deve crer para ser perdoado e salvo. Está crendo da forma que foi ensinado pela influência da família, da mídia, da sociedade, e na maioria das vezes essas doutrinas estão todas contrárias ao que Jesus ensinou. Perguntando sobre o item primeiro: como é o crer pela fé daquele que não se converteu e não tem certeza da salvação? Esse crer é não somente popular acreditar. O que é a fé no sentido bíblico? É a confiança que depositamos na palavra de Deus e no sacrifício de Jesus como o único meio de salvação. O que é a fé conforme Hebreus 11:1? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E para mim, queridos, essa definição que está em Hebreus 11:1 é a melhor definição da palavra fé. Esta palavra, 2 letrinhas apenas, fé, no entanto, tem um alcance extraordinário. Nós não vemos ainda um céu de glória com os nossos olhos, mas pela fé cremos que este céu existe, está nos aguardando, e em breve vamos tomar posse dessa glória maravilhosa que Deus tem para nós lá no céu. A outra pergunta é: qual o significado original da palavra crer, que é fruto da fé, como em João 3,16? É repousar ou apoiar-se no firme fundamento, unindo a pessoa que veio ao objeto da sua fé, que é Jesus Cristo. Exatamente. Quando uma pessoa se converte verdadeiramente a Cristo, com arrependimento sincero de pecados, ela se envolve com Cristo, é como se ela e Cristo fossem um só. Jesus disse: eu e o Pai somos um, sede vós também um em nós. E a pessoa, então, depois de convertida, ela descansa nos braços do amor de Jesus, repousa, descansa, confia e sabe que o seu futuro de chegada no céu está garantido. Não tem mais preocupação, é só servir ao nosso Deus. Amém? Nota 10 para todos que responderam bem. Item segundo, acompanhem: o valor da fé. A fé pode não valer nada e pode valer tudo. Depende do objeto em que está apoiada. Aquele que tem fé nas riquezas, nos amigos, nas boas obras, na caridade, na boa conduta de viver, nas imagens de santos, figas, patuás e outras superstições, esteja certo que esta fé não vale nada e conduz à condenação eterna. Este tipo de fé é coisa de homens e perece com o tempo. Imaginemos um náufrago com fé que, agarrando-se em alguma coisa, não morrerá afogado. Porém, em vez de se agarrar em algo firme e seguro, agarrou-se num pedaço de papelão, de pano, etc., e morreu afogado. A fé não pôde salvá-lo, porque apoiou-se no objeto errado. Da mesma forma, muitas pessoas têm uma fé que não vale nada, pois estão com a fé apoiada no objeto errado e estão a caminho da condenação eterna. Apresentamos, porém, a única fé que vale tudo, a única fé que tem poder para salvar. É a fé com entendimento e aceitação no plano divino de salvação, realizado por Jesus Cristo na cruz. A fé em Jesus Cristo e em seu sacrifício por nós vale mais do que toda a riqueza do mundo e é a única coisa que pode salvar. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8, versículo 19, diz a palavra: quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chilreiam e murmuram entre dentes,
não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos interrogar-se-ão os mortos? Amados, quem são esses espíritos familiares que Deus está aqui condenando através do profeta Isaías? São uma categoria de demônios, e esse nome de espíritos familiares vem deles se infiltrarem no meio das famílias e viverem ali anos e anos tão somente gravando a voz das pessoas, a maneira da pessoa reagir em cada situação. Eles têm uma capacidade muito maior do que a nossa de gravar isto como se fosse um filme, todos os detalhes das reações, até o sotaque de voz, as expressões, etc. Então o que é que eles fazem? Quando morre a pessoa da família, quase sempre os mais velhos, tempos depois esses demônios influenciam os que ficaram vivos da família a ir lá no ocultismo, porque aquele que faleceu há tempos atrás, ele tem uma mensagem lá do outro lado para os que estão vivos. E as pessoas vão lá nesses lugares de ocultismo, e quando eles chegam lá, as pessoas, claro, perdidas, que não conhecem a palavra de Deus, não estudam a Bíblia, não conhecem estas coisas, eles vão, e quando chegam lá nesses lugares do ocultismo, aquele demônio que ficou anos e anos gravando tudo no meio daquela família, ele transmite uma mensagem exatamente com a mesma voz, a mesma maneira de reagir, inclusive até cita aquelas coisas que aconteceram ao longo dos anos, que a pessoa da família que está ouvindo tem uma convicção segura do que está falando ali é o pai ou o avô que já morreu, e quem está falando ali na verdade é um demônio para enganar. E enganam muito as pessoas que não leem o Novo Testamento, que não se convertem a Cristo, elas são enganadas. E por que eles fazem isso? Para poder manter essas pessoas enganadas a vida inteira, para as pessoas acharem que aquilo lá também é de Deus, e ficarem seguindo esses caminhos de ocultismo, para quando morrerem irem para o inferno. O objetivo do diabo é manter as pessoas enganadas a vida inteira, para depois ir para o inferno, impedindo-as de serem salvas. Eu me lembro, certa ocasião, eu testemunhava para um homem meu conhecido, a quem eu dei uma Bíblia, falando de Jesus para ele, e ele resistia à palavra e não queria saber de nada, e em um determinado momento ele disse assim: não, mas eu tenho muita fé em Deus. Todo ano, no dia do aniversário da morte da minha mãe, eu vou lá no cemitério pedir a ela para ela me ajudar. Amados, essa gente tem fé? Tem. Não, eles têm fé. Mas a fé que condena. A fé que leva para o inferno e não para o céu. Porque está crendo de forma contrária ao que Jesus ensinou, ao que está escrito no Novo Testamento, sobre a salvação por Jesus, mediante o arrependimento, e crendo que Jesus é o único que recebeu sobre ele na cruz o nosso castigo. Então as pessoas têm fé errada, fé no objeto errado. Eu digo para vocês que no inferno está cheio de gente que morreu, foi para o inferno, que estava cheia de fé em Deus, mas estava crendo de forma contrária ao que Deus ensinou, ao que Jesus ensinou. E aí? É a fé que condena e não a fé que salva. Então vamos fazer distinção entre a fé que salva e a fé que condena, porque tem uma fé que condena. É que nem aquela frase. E agora observe a seguir, o que é que acontece com as pessoas que creem dessa forma? Veja no verso 20. A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva, isto é, nunca conhecerão a verdade. E o verso 21 e 22. E passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e será que, tendo fome e enfurecendo-se, então amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima e olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão, e serão entenebrecidos com ânsia e arrastados para a escuridão. Então as pessoas colhem os frutos da sua crença errada, recebem essa maldição que está escrita aqui depois do verso 21 e 22, e são arrastados para a escuridão das trevas, isto é, para o tormento do inferno.
Não há saída para essas pessoas que creem dessa forma. Agora vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos capítulo 10. Epístola de Paulo aos Romanos capítulo 10, versículo 2 até o 4. Diz a palavra: porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Observe uma lição importante no versículo 2. Embora esse texto tenha sido escrito mais para a nação de Israel, ele é perfeitamente aplicável a todos nós em todos os tempos. Veja o que é que diz aí: porque lhes dou testemunho que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Quando eu vejo, meus amados, pela televisão, pessoas pagando promessas aos santos, subindo escadarias de templos de joelhos, ralando sangue, sangrando, fazendo um sacrifício, pensando que com isso vão comprar a salvação, vão receber o perdão, tudo errado. Não vão receber coisa nenhuma com esse sacrifício, e muito menos oferecido a imagens, a idolatria. Então elas têm uma fé, têm um zelo de Deus, têm uma fé, mas uma fé que não pode salvar, uma fé que condena. E agora veja o versículo 3, que tem 3 lições para nós. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus. Ou seja, a pessoa nasce, cresce, aprende o que lhe é ensinado por tradição de família e pela influência da sociedade. Forma na sua cabeça uma base, uma estrutura de tradição religiosa que, na grande maioria das vezes, está totalmente contra o que Jesus ensinou e que está no Novo Testamento. Então, eles não conhecem a justiça de Deus. E como não conhecem, eles procuram, diz a segunda lição a seguir, procurando estabelecer a sua própria justiça. E o que é estabelecer a sua própria justiça? É se agarrar em alguns desses planos de salvação que existem por aí. Uns creem que vai passar pelo purgatório e que depois chega lá no céu. Outros creem que vai ser salvo porque não faz mal a ninguém e só faz boas obras. Outros diz que vai reencarnar até chegar à perfeição. Qualquer um desses planos de salvação, minha gente, são planos de homens, das religiões inventadas por homens com inspiração de demônios, porque todos eles estão rejeitando a obra da morte e ressurreição de Cristo. E aí diz o versículo a seguir, na terceira lição do versículo 3, por causa dessas coisas não se sujeitaram à justiça de Deus. Ou seja, quando nós evangelizamos essas pessoas, falamos que a salvação é pelo arrependimento e crer que Jesus é que recebeu o nosso castigo, nós não temos que sofrer nada para ser salvos. Se sofremos aqui neste mundo é consequência dos nossos pecados, mas Jesus recebeu na cruz o castigo dos nossos pecados, a saber, de todos os que creem. Então as pessoas ouvem destas coisas através dos evangélicos e muitos fecham a cara, não querem crer porque estão presas naquela tradição religiosa que aprenderam. Essa gente tem fé? Tem, mas uma fé que não salva, mas uma fé que condena. Abra ainda a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 até o 18. Diz o verso 16: porque Deus amou o mundo humano de pessoas, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isto é, não seja condenado, mas seja salvo. E qual é a condição para ser salvo? Crer conforme Jesus ensinou. Verso 17: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Jesus veio para salvar, mas ele só pode salvar os que creem como ele ensinou. E agora veja o versículo 18, versículo 18: quem crê nele, em Cristo, não é condenado, mas quem não crê já está condenado,
porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, aprendamos aqui uma coisa, queridos. Toda pessoa que ainda está perdida, ela já está debaixo de condenação. Se ela viver a vida inteira assim, até o fim da vida, até a hora da morte, encerrou a morte física, encerra a oportunidade da salvação. Por que é que Jesus veio a este mundo morrer aqui na terra, aonde os homens habitam? Para que o ser humano creia enquanto está vivo na terra. Porque depois da morte física não há oportunidade de salvação para ninguém. Então, o versículo 18, ele traz a sentença. Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Alguém pode pensar, mas no juízo final não vai decidir quem vai ser salvo, quem vai ser condenado. Não, nada disso. O juízo final não é para decidir quem vai ser salvo e quem vai ser condenado. O juízo final é para destruir o céu e a terra, lançar Satanás e os demônios no lago de fogo, a condenação eterna, lançar o próprio inferno com todos os perdidos também no lago de fogo. Juízo final é para criar novos céus e nova terra, santos, puros e sem pecado, onde Deus e Jesus vai habitar com os anjos e conosco os salvos. E juízo final é também para dar galardão para os salvos que trabalharam para o reino de Deus crescer nesta terra. Receberão um galardão maior ou menor conforme o que produziram, para que a igreja crescesse em número e em qualidade. E para os perdidos também vão receber galardão. Para os que pecaram mais, um tormento maior. Para os que pecaram menos, um tormento menor. O juízo final é para isso, e não para definir quem vai ser salvo. A salvação tem que ser definida enquanto a pessoa vive na terra, porque morreu salvo, está salvo para sempre. Morreu perdido, está perdido para sempre. Perguntando sobre o item segundo. No exemplo do náufrago, porque a fé não pôde salvá-lo? A fé não pôde salvá-lo porque acolheu o gesto exagerado. Qual a fé que tem valor para a salvação eterna e que vale mais do que toda a riqueza do mundo? É a fé com entendimento e aceitação do plano divino de salvação, realizado por Jesus Cristo na cruz. E a fé em Jesus Cristo e em seu sacrifício por nós vale mais do que toda a riqueza do mundo, e a única coisa que pode salvar. Nota 10 para os irmãos. Item terceiro, como adquirir a fé. Quem busca o conhecimento de Deus pela fé, alcança o conhecimento mais amplo, profundo e perfeito. Em Romanos 10:17 diz, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Quando alguém lê ou ouve a pregação do Evangelho e o aceita, o Espírito Santo de Deus faz nascer em seu coração a fé salvadora no sacrifício de Jesus Cristo. Atos 4, verso 4, diz que quase 5.000 pessoas ouviram, creram e foram salvas. No entanto, a fé não é necessária apenas para a conversão. Ela é indispensável para agradarmos a Deus, conforme Hebreus 11:6, e deverá crescer sempre em nossa vida cristã para que sejamos adultos espirituais, conforme Efésios 4:12-13, 2 Tessalonicenses 1:13 e Judas 20. Daí porque devemos crescer mais e mais na fé, através do desejo de conhecer mais de Deus, do estudo e meditação da Bíblia, do obedecer e guardar os ensinamentos bíblicos e do servir a Cristo. 1 de Pedro, que está aí na sua apostila, capítulo 2, versículo 2, diz assim: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, isto é, a Bíblia pura, começando com o Novo Testamento. E diz, para que por este leite não falsificado vades crescendo em fé. O Salmo 1
verso 1 e 2, diz que é bem-aventurado, mais do que feliz, aquele que na Bíblia medita de dia e de noite. E Apocalipse 1:3 diz que são bem-aventurados, mais do que felizes, aquele que lê, os que ouvem e os que guardam a palavra de Deus. Abra agora a sua Bíblia em Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, versículo 8 e 9, diz a Bíblia: Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu, diz Deus a Josué, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amados irmãos, nós nos esforçamos nesta vida para uma série de coisas, é estudar, é melhor emprego, é melhor nível de estudo, é a posição mais elevada, melhor casa, melhor residência, tudo isso é muito bom. Mas com muito mais razão nós devemos nos esforçar para nos enriquecer das coisas de Deus, que estas sim, essas nos acompanharão para sempre, para a glória dos céus. E a receita aqui é: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, verso 8. E esta expressão meditar dia e noite tem o sentido de remoer. Quem conhece como é que os bois lá no pasto, na roça, come, depois que já está farto, fica remoendo o tempo todo, né? É isso que quer dizer a palavra meditar. A pessoa lê e depois fica meditando, remoendo aquilo que leu, pensando, analisando, e o Espírito Santo então vai ampliando. E também diz, para também falar, não deixe de meditar e falar desta palavra para os outros. E há uma promessa aqui, que se assim fizermos, faremos prosperar o nosso caminho e vamos nos conduzir com prudência. Ou seja, duas promessas: uma, seremos prósperos no final do verso 8, e a outra, vamos nos conduzir com prudência, porque a Bíblia é um manual de conduta, e vamos crescer em fé. Agora, no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 26, o Senhor Jesus disse: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, meu Pai o honrará. Então, amados, eu me lembro da cura de um homem com o braço direito paralítico, que tinha sofrido um acidente, chegou lá no meu trabalho e pediu uma ajuda financeira. Era um trabalhador, tinha vergonha de esmolar, então ele só procurava as pessoas conhecidas, e me contou a triste história dele. 1 ano e meio desenganado pelos médicos e 1 ano e meio desempregado, não conseguia emprego porque o braço direito estava paralítico. Quando ele assim falava comigo, Deus falou lá dentro de mim: fala da minha salvação para este homem. E eu comecei a falar para ele da salvação por Jesus, e ele começou a se quebrantar com lágrimas. Eu fiz a primeira oração para ele ser salvo, e ele recebeu a Cristo com lágrimas e foi salvo. Depois desafiei-o a crer na cura do braço, e ele disse que cria, e eu segurei no braço dele que estava paralítico, comecei a orar, e quando acabei de orar, o braço dele estava curado instantaneamente. Depois fiz uma terceira oração para Deus abrir uma porta de emprego para ele. Na semana seguinte ele já estava empregado. Por último, dei ajuda financeira. Este homem foi muito abençoado, mas eu cresci muito em fé. A minha fé cresceu. Eu vi o poder de Deus operar na vida do ser humano em todas as áreas da vida. Começando pela mais importante, a salvação. Em segundo lugar, a de importância, a cura do braço para ele poder trabalhar e ganhar o pão de cada dia. A terceira em importância não era a ajuda financeira para matar a fome dele, era abrir a porta de emprego. E por último, a necessidade financeira em quarto lugar. As coisas de Deus é tudo ao contrário do que a gente pensa. Mas, amados, a minha fé cresceu muito, e nós podemos já listar aqui nesta Como Adquirir a Fé, que é o título terceiro do nosso estudo,
muitas vezes a gente ouve pessoas exclamar assim: aquele pastor, aquele irmão tem uma fé, eu gostaria de ter uma fé assim. Nós estamos aqui justamente estudando como adquirir a fé. E há um tripé. O tripé para adquirir a fé é estudo da Bíblia, oração e servir a Cristo. Se a gente levar a sério esses três pontos, esse tripé, estudo da Bíblia, oração e servir a Deus, nós vamos crescer muito em fé e vamos ser usados por Deus para abençoar a muitas vidas. Perguntando sobre o item terceiro: como adquirir a fé conforme Romanos 10:17? A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Como crescer mais e mais na fé? Através do desejo de conhecer mais Deus, do estudo e meditação da Bíblia, do obedecer e guardar os ensinamentos bíblicos e servir a Cristo. Nota 10 para todos que responderam bem. Vamos para o item quarto: como a fé nos salva. A fé em Jesus Cristo, apoiada em seu sacrifício por nós, é o fundamento, alicerce do templo espiritual de nossa vida. Note que Jesus nos salva por graça e de graça, isto é, favor não merecido e gratuito. Mas não basta saber que Jesus é o Salvador. É necessário que nos apropriemos de Cristo e da salvação que Ele nos oferece. A fé conduz nossa alma ao descanso em Cristo, mas é preciso crer que foram os nossos pecados que crucificaram Jesus na cruz do Calvário. Ele os carregou sobre si, por amor a nós, para nos salvar e nos livrar da condenação do inferno. Jesus sofreu o castigo que nós deveríamos sofrer. Quem crer assim será salvo. Atente, Jesus salva sozinho. Esta é a forma da fé que salva. Todo o mérito e glória da fé e da salvação pertencem a Deus, porque por Deus nos foram dadas. Se alguém ainda não nasceu de novo e não tem certeza da salvação, creia assim e receba hoje pela fé o perdão, a salvação e as bênçãos do Evangelho. No livro de Isaías, capítulo 42, versículo 8, Deus fala assim através do profeta: eu sou o Senhor vosso Deus, este é o meu nome. A minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Então, se alguém está crendo em imagens, está aborrecendo a Deus. Isaías 53, de 4 a 6, diz a palavra: verdadeiramente Ele, Jesus, recebeu sobre si as nossas doenças e as nossas dores levou sobre si, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mas Ele foi ferido pelos nossos pecados, traspassado pelas nossas transgressões. O castigo que nos trouxe a paz, ou nos trouxe o perdão e a salvação, caiu sobre Jesus, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor, aqui é Deus o Pai, fez cair sobre ele, sobre Cristo, a iniquidade ou o pecado de nós todos, a saber, todos os que cremos assim. Abra agora a sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10, diz a palavra: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amados, esses 3 versos têm o plano da salvação completo. Observe o versículo 10. O texto diz que nós somos feitura sua, isto é, criados em Cristo. Jesus é que criou os céus e a terra. Jesus é o Deus Criador. Tudo foi criado pelo poder da palavra. Cristo é a palavra é Cristo. Então nós fomos criados pelo próprio Cristo. E diz o texto, fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Deus nos preparou para estas boas obras. Quando alguém faz coisas
erradas, faz maldades, está desobedecendo ao propósito para o que foi criado por Deus. E quando alguém faz boas obras, se compara com aqueles que fazem más obras e quer bater no peito e quer se gloriar achando que merece ser salvo porque só faz boas obras. Ela está sendo juiz de si mesma, está se auto-julgando a si própria. E olha o que diz o versículo 8: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Graça é favor não merecido, ninguém merece ser salvo, e Jesus só pode salvar o que reconhece que é pecador e que nada merece. E depois diz por meio da fé, fé crendo que Jesus, já ao ser crucificado na cruz, estava recebendo sobre ele o castigo que nós merecíamos. Ele foi castigado em nosso lugar e pagou a nossa dívida de pecado diante do Pai. E diz a seguir o versículo 8 ainda: isto não vem de vós, é dom de Deus. Atentem, queridos, nenhum ser humano pode salvar alguém. Nós podemos ensinar-lhes esta palavra, como eles devem crer para serem salvos, como nós já fomos. E diz o final do versículo 8 que é um dom de Deus. Este dom é uma dádiva, é como que um presente, que Deus estende a mão e diz: olha, eu te dou o presente da salvação. É só você se arrepender dos seus pecados, crer que é indigno e pecador e que nada merece, e receber a Cristo como único meio de salvação, crendo que Ele já pagou todo o castigo que você merecia. Ele sofreu em teu lugar na cruz. A dívida dos teus pecados está paga diante de Deus. Se você crer assim e receber a Cristo como Salvador e Senhor, será salvo. E este é o único meio de salvação. E diz o versículo 9: não vem das obras. Esta salvação não vem das obras. E diz mais: para que ninguém se glorie. Se alguém pudesse ser salvo porque faz boas obras, ia bater no peito, ia se gloriar e até achar que não tem necessidade de Deus para nada, né? Seria mais ou menos isso, né? Vamos às perguntas do item 4. Como a fé nos salva? É necessário que nos apropriemos de Cristo e da salvação que Ele nos oferece. Os nossos pecados têm que ser castigados. Quem sofreu esse castigo? Jesus sofreu o castigo que nós deveríamos sofrer. Quem merece será salvo. Atém, Jesus salva sozinho. Jesus salva sozinho. Quando o pastor Adriano examinou este curso e encontrou esta palavra, ele exclamou para mim e disse: irmão, esta palavra é uma síntese de todo o Evangelho. Jesus salva sozinho e ponto final. Jesus não aceita ajuda de ninguém para salvar. Ele é Salvador completo. Batismo não salva, boas obras não salvam, nem ajudam a salvar. Jesus salva sozinho, para que toda a glória da salvação seja dada somente ao nome de Jesus. Nota 10 para todos os irmãos. Item 5. A mudança que a fé opera em nós. A fé que salva por Jesus Cristo faz-nos entender que a Bíblia é a palavra de Deus e que para os que não creem existe a condenação. No estudo número 1, aprendemos que o arrependimento mudou o nosso intelecto, dando-nos novo entendimento dos pecados da nossa vida passada, e recebemos perdão e salvação. Na área emocional, sentimos tristeza por termos pecado e alegria por não vivermos pecando mais e já estarmos salvos para sempre. Na nossa vontade, somos movidos a viver conforme o Evangelho de Cristo e a obedecer a toda a vontade de Deus. Também a fé envolve e muda, em outro sentido, estas 3 faculdades: o nosso intelecto, o nosso lado emocional e a nossa vontade. O nosso intelecto crê nas verdades do Evangelho, mesmo condenando nossa forma de vida passada. Em Romanos 8:1 diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O nosso lado emocional confia em tais verdades e encontra nelas prazer. No Salmo 119, 24 diz: também os teus testemunhos, a palavra de Deus, são o meu prazer e os meus conselheiros.
A nossa vontade aceita estas verdades e dispõe-se a servir e adorar a Deus. No Salmo 145, verso 2, diz: cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Ó amados, como Deus mudou estas 3 áreas da vida quando eu me converti. Foi uma mudança tremenda, radical. Perguntando sobre o item 5º. Quais as 3 faculdades da pessoa que a fé envolve e muda? O nosso intelecto, o nosso lado emocional e a nossa vontade. Nota 10 para todos que responderam bem. Item 6º. A fé converte-nos a Cristo. A fé, no sentido bíblico, dá-nos a salvação e promove em nós a conversão a Cristo. Atos 3,19 manda que nos convertamos a Jesus. Em 1 Tessalonicenses 1,9 mostra o povo convertido. Se alguém deseja converter-se e não consegue, deve orar pedindo isto a Deus e Ele o fará, conforme Jeremias 31, 18 a 19 e Lamentações 5, versículo 21. Item 6º, letra A, conversão interior. Converter significa mudar de direção. A conversão verdadeira ocorre em nosso interior, nosso espírito. Quando alguém parece crente no meio dos crentes, mas lá fora é igual aos não crentes, engana-se a si mesmo, querendo mostrar uma conversão que ainda não existe. Precisa saber que não pode haver conversão exterior se não houver primeiro a interior. A conversão envolve a fé e o arrependimento, a operação do Espírito Santo, a nossa aceitação e participação. Consiste em abandonar o pecado e seguir a Jesus. Pela conversão somos libertados e transformados na semelhança de Cristo. 1 de João 3, 2 a 13 e os demais textos já aí citados. A conversão pode e deve repetir-se todas as vezes que alguém pecar e afastar-se de Deus. A pessoa deve arrepender-se, abandonar o pecado, pedir perdão a Deus e será purificada pelo sangue de Jesus. 1 de João 1,7 diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 2 de Coríntios 5,17 diz que aquele que está em Cristo, isto é, já está salvo, é uma nova criatura ou é uma nova criação de Deus. Então, amados irmãos, certa ocasião Deus me deu uma revelação que me deixou assim um tanto assustado. Eu estava orando e Deus me disse: coloque um apelo em todos os 14 estudos bíblicos do curso SEC, porque em todas as reuniões sempre haverá alguém perdido. E aí por isso que vocês encontram em todos os 14 estudos do curso SEC, tem um apelo no final, é igual em todas as folhas, porque Deus me ordenou que fizesse assim. E às vezes a gente está na igreja, olha assim, não tem ninguém de fora, todo mundo dali, diz: meu Deus, tu disseste que tem sempre alguém perdido. Se tem algum aqui perdido no nosso meio que a gente não sabe, salva agora, meu Pai. Mas os irmãos não extraem nisso, porque no meio dos 12 apóstolos tinha um perdido, que era Judas, e só Jesus sabia que ele era perdido. Os apóstolos só foram saber no final. Então nós vamos fazer as perguntas e nas respostas que vocês vão dar, vocês vão ter uma clareza de entendimento sobre isto. Item 6º, letra A. Onde ocorre dentro de nós a conversão verdadeira? A conversão verdadeira ocorre no nosso interior, no nosso espírito. O que precisa saber aquele que quer mostrar conversão exterior, mas ainda não houve nele a interior. Precisa saber que não pode haver conversão exterior, senão é morrer interior. Em que consiste a conversão? Consiste em abandonar o pecado e seguir a Jesus. Se a pessoa pecar depois
da conversão, o que deve fazer? Deve se arrepender, se abandonar o pecado, pedir perdão a Deus, será purificado pelo sangue de Jesus. Então aí vocês têm uma clareza nessas respostas, porque às vezes tem pessoas no meio da igreja, Bíblia debaixo do braço, a paz do Senhor, com aquele aspecto de que todo mundo olha assim e diz, esse é um crente mesmo, né? Mas quando a gente vê essa pessoa lá fora, no meio dos seus, no meio da família, do emprego, a gente começa a perceber que ele é um bode lá fora. Aqui na igreja ele veste uma capa de ovelha, mas lá fora ele é um bode. Ele está só convencido e não convertido, não nasceu de novo ainda, precisa se arrepender verdadeiramente para então ele ser salvo. Nota 10 para todos que responderam bem. Item 6, letra B, acompanhem. Conversão exterior. A conversão é também observada externamente. Uma pessoa que antes bebia, fumava, julgava, era idólatra, etc., passa a não fazer mais essas coisas. Ela detesta agora as coisas que antes amava e ama as coisas de Deus que antes desprezava ou desconhecia. Isto é um sinal para todos de que esta pessoa se converteu a Jesus e que Deus transformou o seu coração, conforme Ezequiel 36, 26. Assim ocorreu com o gadareno de Lucas 8, 26 a 27 e versos 35 a 36. Irmãos, eu me lembro quando eu me converti a Jesus. Deus fez uma mudança radical na minha vida. Todos que me conheciam antes e me viam depois, esse está completamente transformado, porque a transformação ela é feita por Deus dentro do nosso espírito, e aí começa a mudar tudo pelo lado de fora. A pessoa que falava palavrão não fala mais, que a pessoa que era desonesta não é mais, enfim, uma série de coisas que a pessoa antes tinha o hábito de fazer, agora ela abandonou, porque Jesus libertou a pessoa dessas coisas, e pelo lado de fora os outros começam a ver a obra que Deus fez pelo lado de dentro. Perguntando, item 6, letra B. Qual a atitude da pessoa convertida para com as coisas de Deus? Ama as coisas de Deus que antes desprezava ou desconhecia. Nota 10 para os irmãos. Letra C, conversão dos ídolos. Todo aquele que crê em Jesus abandona a idolatria. Em 1 aos Tessalonicenses 1,9, diz que o povo converteu-se dos ídolos a Deus. Ídolos na Bíblia são as imagens de santos, figas, patuás, santinhos e coisas semelhantes a estas, que tenham algum vínculo espiritual e que tomem o lugar de Deus em nosso coração. Em Êxodo 20, de 1 a 6, os 10 mandamentos da lei, Deus proibiu fabricar, crer e adorar imagens de escultura. Em Deuteronômio 7, 25 e 26 e 27, 15, Deus determinou que todas as imagens sejam destruídas, pois são maldição. Em todos os livros, desde Gênesis a Apocalipse, a Bíblia condena toda sorte de imagens e a idolatria, que ao crer, adorar, venerar ou simplesmente ter respeito por ídolos. A seguir, temos mais alguns textos que falam sobre isto. Examine em casa Salmo 97:7 e os demais textos aí citados, e são apenas alguns, porque a Bíblia condena toda a sorte de imagens de idolatria, desde o começo da Bíblia até ao fim. As figuras abaixo mostram pessoas estudando a Bíblia e servindo a Deus. Aceite este exemplo, estude a Bíblia, obedeça a palavra, sirva a Deus e sua fé crescerá muito. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 7. Deuteronômio capítulo 7, versos 25 e 26 está escrito: as imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo, a prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que te não enlaces neles, pois abominação é ao Senhor teu Deus. Esta palavra abominação, que é pouco conhecida, quer dizer aquilo que aborrece a Deus no grau máximo. Veja o verso 26. Não meterás, pois, abominação em tua casa,
para que não sejas anátema, assim como ela. De todo a detestarás e de todo a abominarás ou aborrecerás, porque anátema é. Esta palavra anátema também... Eu botei aqui para não esquecer. Anátema quer dizer maldito, maldição, excomungado e amaldiçoado. Depois consultem o dicionário da nossa língua e vocês vão encontrar esse significado. Então quem crê em imagens de santo, ou as tem em casa, acha que tem algum valor, ela está debaixo de maldição, que essas coisas são amaldiçoadas por Deus. E Deuteronômio, que está na apostila 27, versículo 15, é mais claro quando diz: maldito aquele que fizer imagem de escultura, obra do artífice, e a puser até em um lugar escondido. E todo o povo dirá amém. É maldita mesmo. Então todo mundo que crê em Cristo deve de jogar fora as imagens, porque isso atrapalha a sua vida de comunhão com Deus. Perguntando sobre o item 6º, letra C. O que Deus determinou sobre as imagens, figas, patuás, etc. Deus determinou que todas as imagens sejam destruídas, pois são maldição. Nota 10 para os irmãos, fiquemos de pé agora e vamos acompanhar o item 7º pela apostila apelo. Se alguém ainda não nasceu de novo e não tem certeza da salvação, arrependa-se e creia pela fé que os seus pecados crucificaram Jesus. Creia que Cristo já recebeu na cruz o castigo que você merecia e receba hoje pela fé o perdão e a salvação. Romanos capítulo 3, verso 20 e verso 28, e Efésios 2, 8 a 9, que já examinamos, diz na palavra que, pelas boas obras que alguém possa fazer, ninguém será salvo. E Isaías 53, de 4 a 6, diz que o Senhor Jesus é que recebeu sobre ele na cruz o castigo que nós merecíamos. Você que hoje está me ouvindo e ainda não tem certeza da salvação, arrependa-se e abandone hoje os seus pecados e creia pela fé que o Senhor Jesus recebeu o castigo que você merecia lá na cruz sobre ele. E receba hoje pela fé a Cristo como único e todo suficiente Salvador e Senhor. E receba hoje o perdão e a salvação que Jesus quer lhe dar. Porque hoje é o dia da sua salvação. Porque amanhã poderá ser tarde demais. Vamos ler todos juntos em voz alta a conclusão para ajudar a fixar os pontos principais no todo estudado. Conclusão. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A fé em imagens nada vale, porém a fé em Jesus Cristo vale mais do que toda a riqueza do mundo, pois dá-nos a salvação e segurança eterna. A fé se adquire pelo ler e ouvir a palavra de Deus, pelo desejo de conhecer mais de Deus, pelo estudo e meditação da Bíblia, pelo obedecer e guardar a palavra e pelo servir a Cristo. A fé nos salva quando nos apropriamos de Cristo e seu sacrifício, crendo que Ele recebeu em seu corpo, no Calvário, o castigo dos nossos pecados. A fé em Jesus Cristo, apoiada em seu sacrifício por nós, é o fundamento do templo espiritual de nossa vida e muda o nosso intelecto, as emoções e a vontade. A fé converte-nos a Cristo de tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Leia a Bíblia, comece pelo Novo Testamento e depois o Antigo. Amém. E agradeçamos a Deus. Pai Santo, Deus amado, damos-te ações de graças, meu Deus, por esse privilégio de estudarmos a Tua Palavra. Pedimos agora, meu Pai, que pelo Teu Espírito Santo regues esta palavra e multipliques muitas vezes mais, ó Deus bendito, o conhecimento da Tua palavra sobre todos que ouviram e hão de ouvir. Ministramos
a bênção da tua salvação sobre todos que nos ouvem e ainda estão perdidos. E ministramos a bênção da cura, da solução de problemas e de toda a sorte de bênçãos que cada um que nos ouve está precisando. Recebam a tua bênção agora, e em tudo nós te damos graças e assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Podem assentar-se, podem assentar-se, podem assentar-se.